Qual erro você cometeu de novo e de novo, sabe? Tipo assim, aquele erro que você foi repetindo várias vezes. Eu cometi todos. Todos eu fiz de novo, sabe? Acho que não teve nenhum que eu errei só uma vez e fiquei por isso mesmo. Sabe um negócio que você tem que pensar quando você pensa em relação a isso? É o seguinte: se você tem consciência do erro ou não. Porque pensa só, se você não tem consciência, por que você não repetiria ele? Pensa que você está cometendo um erro que está machucando outras pessoas, mas você não percebe. É igual se você estivesse pisando no pé de alguém sem perceber. Por que você não repetiria isso, já que você não está vendo? Então, de cara, a gente já pode pensar o seguinte: você tem dois tipos de erros. Você tem os erros que são conscientes e você tem os erros que são inconscientes. E se os conscientes, talvez você pode refletir, chegar numa mudança sobre eles, os inconscientes vai ser muito mais difícil de você refletir e chegar numa mudança sobre eles. Porque se você não consegue nem mesmo perceber a existência deles, sabe? Então como é que você vai ter a consciência da mudança? Você não vai. Ou seja, você vai continuar repetindo esses erros. Mas também tem uma outra coisa que você tem que pensar, que é o seguinte: o que é um erro? Erro relativo a, tipo assim, quem define o que é um erro? Aí você poderia dizer o seguinte: olha, os erros, eles são de acordo com a sua escala de valores, ou então seus valores morais. Ok, beleza. Mas quem te falou que a sua escala de valores é a certa? Quem define a escala de valores? Na verdade, se você for parar para pensar sobre isso, se você tem uma visão simplesmente materialista da coisa, aí não tem resposta. Aliás, tem uma resposta sim. Qual que é a resposta? A sua escala de valores, ela é a sua escala de valores. Ela pode ser válida para você, mas no todo ela é relativa. Então, se ela é relativa, ela tem o mesmo valor que a escala de valores de qualquer pessoa. Ou, na prática, você pode dizer que ela é simplesmente uma ilusão que você criou por uma necessidade emocional sua. Isso se você tem uma visão materialista da coisa. Se você tem uma visão teísta da coisa, uma visão de uma crença em Deus, aí você pode falar o seguinte: não, olha, a minha visão ela é de acordo com a minha crença em Deus, então os valores foram dados por Deus. Aí você tem um pouco mais de lógica, sabe? Realmente, eu entendo que muita gente tem a visão ateísta da coisa, mas realmente é uma visão que, quanto mais você reflete sobre ela, mais difícil algumas questões morais se tornam. Essa é uma. Por exemplo, o que é um erro? Sabe? Ah, um erro é o que para mim é o que eu acho que é um erro para mim. Beleza, mas quem te falou que o que você acha que é um erro para você é um erro para você? Quem definiu isso? Que o que você acha que é um erro para você é de fato um erro para você. Louco isso, né, velho? É uma coisa para se pensar, sabe? Mas eu tava falando isso só porque a gente precisa fazer essa reflexão logo no começo. Mas na verdade a minha visão ela é teísta, ela é uma visão de quem tem uma crença em Deus.
Ou seja, eu considero que existem erros de fato. E esses erros, logicamente, que eu cometi muitos. E eu repeti muitos. Tava falando aqui mais cedo que uma coisa que me fez repensar muito meus erros foi depois que eu virei pai, principalmente considerando que pai de menina, sabe? Eu acho que se eu fosse pai de meninos, muita coisa eu continuaria fazendo da mesma forma. Pelo simples fato que eu iria simplesmente repetir o padrão que eu já conhecia, sabe? Agora, depois que eu virei pai de meninas, isso foi uma coisa muito desafiadora. Porque como elas são diferentes, o que acontece? Eu tive que aumentar minha percepção. E esse aumento da percepção é um negócio muito difícil de você fazer. Sabe? A gente tem uma mania muito grande de só analisar as coisas a partir do nosso ponto de vista, sabe? E eu tive que mudar muita coisa. Incluindo fazer algumas coisas que eu jamais pensaria fazer. Por exemplo, quer ver? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu tô assistindo animes com a minha filha. Não é que eu não gostasse de anime, sabe? Eu gostava deles, sim. Mas eu tinha assistido quando eu era adolescente. Sabe? Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, esse tipo de coisa, assim. Mas a minha filha mais velha, ele entrou no universo dos animes com muito, assim, gostando muito, sabe? Os animes que ela mais gosta são Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e tem outros. E, por exemplo, o Demon Slayer, eu assisti com ela toda a série, né? E o primeiro filme, que foi o que saiu até agora. My Hero Academia eu já assisti várias temporadas, eu curto também. Porém, eu curto menos que o Demon Slayer. Mas olha só nas coisas que a gente vai entrando, que você pode fazer e que você não imaginava que você faria. Aí eu comecei a procurar um anime para que eu assistisse com ela, mas que fosse um anime do meu interesse. Aí pesquisando, eu cheguei o, a descoberta de que existia o anime Hajime no Ippo. Ou Hajime no Ippo. Beleza. Aí comecei a assistir com ela, fui gostando, devido à questão da luta, né? Atualmente a gente está no episódio 63. Acho que a gente assistiu 62 hoje. E aí, olhem só para você ver como você faz coisas que às vezes você não imaginaria você fazendo. Chegou o momento que o que eu fiz? Eu fiquei tão interessado, deixa eu pegar aqui, porque está aqui. Ó. Uma coisa que eu nunca imaginei fazer, eu comprei um mangá. Olha aqui, ó. Ih, pô, tá vendo? Tá... Acho que é por causa da tela verde, não aparece direito. Se eu ver o outro lado, se vai aparecer melhor. Olha lá. Ih, pô. Isso aqui é só o cardzinho que vem, tá vendo? O mangá mesmo tá aqui, ó. Pera aí. Olha lá o mangá. E eu tô lendo, cara. Olha aqui, ó. Ih, pô. Cara, você sabe que às vezes a gente tem umas besteiras que é muito doida. Eu lia muito quadrinho quando eu era mais novo. E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que eu fui largando os quadrinhos, passando para os livros. Foi uma coisa de certa forma natural. Porém, olha para você ver como que você vai aprendendo as coisas, mas como que existe muita besteira, muito
preconceito, muito julgamento, e às vezes você mesmo vai criando seus próprios preconceitos. O que aconteceu? Em determinado momento, depois que eu já estava lendo mais livros e tinha largado para lá os quadrinhos, aconteceu uma coisa que foi o seguinte: eu passei, é como se eu tivesse passado a interpretar os quadrinhos como uma coisa infantil e os livros como coisa de adulto. Entende? É lógico que se você deixar o julgamento de lado, existe até um componente de verdade nisso. Obviamente que os quadrinhos são uma leitura juvenil. Mas eu sei que existem quadrinhos adultos. Mas se é uma coisa que você gosta desde que você é criança, nada impede de você levar aquilo para sua vida adulta. Mas então o que aconteceu? Eu não levei para minha vida adulta. Eu abandonei os quadrinhos e fiquei só nos livros. E esse movimento que eu estou fazendo agora, de ler o mangá, que é uma espécie de quadrinho, né? Um quadrinho japonês, está sendo uma reconexão. E está sendo muito legal. Então vejam bem, eu tinha criado um preconceito com relação aos quadrinhos. Eu achava que, livros é que são a coisa ideal. Livros é que são a coisa de adulto. Nada mais era do que uma besteira. Meus amigos, então muito obrigado novamente por estarmos aqui juntos. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.